essa missão, essa herança, ainda hoje conversada sobre ela com o Pai Zepedo nos tronos, talvez seja a coisa mais séria que me aconteceu na vida. Agora, toda missão tem seus percalços, tem suas horas tristes e suas horas curadoras. E não podia deixar de ser com relação à estrela sublimação. Realmente, há muitos anos atrás, em 1982, eu fui uma bênção de Pai Seta Branca em Pirapora. E esse templo estava sob a responsabilidade do adjunto Aluxan, mestre Mário Quioche. Ele me convidou para acompanhá-lo nessa jornada e eu fui. Nessa comitiva que foi, estava também o mestre Guto, nosso querido Ajanan Guto. E chegando lá, tendo início o trabalho, a bênção do Pai, após a sua incorporação, o Pai Seta Branca pediu que determinados médiuns, ninfas e ajanãs, se colocassem numa posição tal para que se manifestassem aquelas entidades de praxe que fazem parte da corte do Pai, né? Mãe Yara, Mãe Calaça, Mãe Tildes, enfim. Às vezes os ministros, no caso o ministro Aluxan, ministro Uruamê. E nessa designação, o mestre Guto ficou um pouco afastado e não tinha sido dado a ele nenhuma, digamos, missão específica. Mas ele incorporou uma entidade. Como eu estava responsável pelo trabalho, o Mário Quioche tinha me delegado essa missão, eu estava observando atentamente todas as incorporações, inclusive cuidando para que os pacientes não tocassem os aparelhos, as próprias entidades. E particularmente a minha atenção se postou mais com relação ao mestre Guto, que eu sentia que era uma entidade diferente daquelas das quais a gente estava acostumado a ver manifestado na bênção do Pai. E eu imediatamente impedi que qualquer paciente pedisse a bênção àquela entidade. Foi uma reação assim espontânea, imediata, uma intuição que eu tive para que ninguém chegasse perto daquela entidade, porque ela não iria dar comunicação nenhuma. Era uma incorporação altiva, bonita, chamava atenção inclusive. A gente sentia, o mestre Guto parecia que tinha mais de 2 metros de altura, assim, uma postura solene, bonita. Realmente aquilo me chamou a atenção e eu fiquei olhando durante alguns minutos para aquela manifestação e aquela vontade de ir lá para saber quem era. Mas fui deixando, mas sempre prestando atenção na bênção, no trabalho, mas vira e mexe meus olhos se voltavam para aquela entidade e eu tinha colocado um 7º raio ali de honra e guarda para que ninguém chegasse perto daquela entidade. Eu mesmo não sabia por que eu tinha feito aquilo. E uma determinada hora lá eu não me contive. Estava mais calmo, já tinham passado muitos pacientes, a bênção estava transcorrendo normal. Aí eu
me dirigi, me encaminhei em direção àquela entidade e saudei. Salve Deus, meu mestre. Eu disse, salve Deus, meu irmão. Aquilo para mim foi uma recepção assim bastante emocionante, porque eu digo, meu irmão, quem será? Eu cheguei a pensar que pudesse ser o clero da Lança Azul, o cavaleiro Brasal Verde, mas aguardei a entidade disse assim, salve Deus, meu irmão. Há muito tempo eu estou observando que meu irmão queria falar comigo. Eu disse, realmente, eu estava bastante curioso para saber quem estava presente nesse aparelho. Ele disse assim, salve Deus, meu irmão. Cavaleiro Eganaro. Nós vamos trabalhar juntos muitas e muitas vezes. Você vai se lembrar desse dia que esteve aqui comigo, nesse trabalho que nós iremos realizar muitas vezes. E nisso ele se despediu e imediatamente desincorporou. Eu deduzi que a chegada dele ali tinha sido exatamente para dar essa mensagem, porque foi a única vez que ele se manifestou, ele falou alguma coisa, e exatamente para mim que estava em perfeita sintonia com ele. E eu guardei, Cavaleiro Eganaro. Isso foi em 82, 81 para 82.